Estávamos no La Cupola, uma hospedagem próxima ao Vaticano. Quando Leonor desceu para tomarmos o café da manhã, eu me sentia outra pessoa. Ela perguntou a razão do meu semblante estar tão alegre e relaxado. Respondi simplesmente que a decisão de contratar o investigador russo foi das mais acertadas. Na noite anterior, Leonor havia relido La Biblioteca de Babel, por sugestão de sua amiga e professora da Universidade de Bolonha, Leia Doroteia Massina, e comentou que ficou fascinada quando eu lhe mostrei a primeira página dos originais do conto de Borges e os registros provisórios feitos pelo autor, omitidos depois na versão definitiva. Respondi que, para mim, era interessantíssimo e muito revelador. Antes da versão impressa, ter o privilégio de acessar os originais de um texto literário permite ver como o autor o elaborou, suas hesitações e escolhas, que serão ou não depois eternizadas no formato final. Na magia de rabiscar, trocar um adjetivo por outro, eliminar uma expressão, adicionar outra, riscar um parágrafo ou substituí-lo, é que repousa a beleza da criação literária. Leonor comentou que havia notado que a busca por um parentesco com Max e a convivência com Akunin e Melina me estimularam a escrever. Eu acrescentei que me sentia feliz e assim também fazia uma homenagem a pessoas muito especiais, como a minha querida professora, Dona Giselda. De volta a Jorge Luiz Borges, eu assisti um documentário sobre sua cegueira precoce e a memória do amarelo. Metaforicamente, Dona Giselda seria a minha memória verde, por sua fé incondicional na humanidade. Ela me emprestou livros de Borges que eu nunca devolvi. Brincava que Machado de Assis dizia que emprestava quaisquer de seus livros, mas dentro da sua biblioteca. Eu nunca entendi as razões de a Academia Sueca não incluir Borges entre os ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Como eu disse, bastavam os contos reunidos em ficções e a escolha já se justificaria. Trata-se de uma coletânea de contos e outras narrativas publicada em 1944, que deu a Borges reconhecimento universal. Há um conto intitulado Funes, o Memorioso, o qual descreve um personagem dotado de mais lembranças do que terão tido todos os homens, desde que o mundo é mundo. Faziam parte da mesma obra os contos que já mencionei, como La Biblioteca de Babel e Pierre Menard, autor do Quixote, que propõem a criação de um texto idêntico ao clássico de Cervantes, mas tendo como diferença o olhar de um escritor dos dias de hoje. Outra obra dele que eu adoro é o Livro dos Seres Imaginários, bestiário com 116 monstros que aparecem nas mitologias e religiões de várias regiões do mundo, reunindo histórias de gnomos, fadas e a imaginação literária de Homero, Shakespeare, Flaubert, Kafka e outros. Borges recomenda que usemos o livro como quem se diverte com um caleidoscópio. Suas histórias fantásticas são um pouco parecidas com as aparições dos demônios que perseguem minha mente. Por isto, resolvi escrever, para imitar os escritores nessa arte de se parecerem com seres sobrenaturais. Eles criam algo além do que se vê na natureza. O Aleph, por exemplo, é uma das obras de Borges mais importantes. É neste livro que ele publica o conto O Imortal, que trata da inútil busca da imortalidade. O texto descreve como se tornaria, sem propósito, uma vida que não fosse seguida pela morte. Não morrer, para os personagens, tira-lhes o sentido da existência. Depois, quando li a História Universal da Infâmia, outra obra incrível de Borges, observei como ele se divertia ao deturpar os textos escritos por outros autores. Confesso minha curiosidade quanto ao dia em que forem abertos os arquivos da Academia Sueca. Foi por isso que eu fiquei maravilhado quando Akunin descobriu que os Borges da Argentina tinham entre eles alguns cristãos novos e que um
dos meus antepassados era primo do autor. A informação me fez sonhar acordado. Imagine você como eu me senti quando os resultados dos estudos genéticos encomendados pelo russo confirmaram o meu parentesco com Borges. Fala-se que os arquivos da Academia Sueca abrem ao público a cada meio século. E nós então saberemos os segredos das escolhas dos premiados e por que deixaram Borges de fora do Nobel de Literatura. Em 1967, ano que parecia ser o do argentino, o prêmio foi concedido ao romancista guatemalteco Miguel Ángel Astúrias, autor de O Senhor Presidente, Homens de Milho e outras obras. Não que não o merecesse, é claro que merecia, mas era o ano de Borges. Miguel Ángel Astúrias nasceu na Guatemala e morreu em Madrid em 1974. Eu li O Senhor Presidente, uma sátira sobre ditaduras, corrupção, violência, arbitrariedades e perseguições políticas na América Latina. O livro só foi publicado em 1946, no México. Na obra, Astúrias não deu nome ao presidente, nem disse qual o país por ele governado. Mas poderia se tratar da Guatemala de Manuel Cabreira, ou outro país que sofria com a ditadura. O jornal sueco Svenska Dagbladet especulou que o então presidente do Comitê do Prêmio Nobel, Anders Osterling, considerava Jorge Luiz Borges demasiado exclusivo e preferiu Astúrias para o prêmio. O mesmo senhor sueco havia barrado, no ano anterior, o grande escritor irlandês Samuel Beckett, autor da peça teatral Esperando Godot. Dizia o jornal que a razão do presidente do comitê barrar Beckett era por sua tendência nihilista, a qual não seguia o espírito da Academia Sueca. Mas o irlandês recebeu o Nobel depois, em 1969. Infelizmente, Borges faleceu em 1986 sem receber a distinção. E ele merecia. Enquanto Melina, Acunin e eu terminávamos um bom vinho português num pequeno restaurante do bairro do Chiado, em Lisboa, o russo perguntou se eu considerava possível a existência de outras vidas. Eu hesitei em responder, mas não me surpreenderia se houvesse outras formas de existência. Melina embarcou então numa divagação psiquiátrica, propondo que talvez Max e Dona Giselda pudessem ser formas espirituais distintas da minha própria pessoa. Minha professora seria uma forma idealizada de como eu desejaria ser na intimidade, enquanto Max seria uma expressão de meu ser, mais mundana e desejosa de notoriedade e proximidade com os grandes homens da história. Minha Jezebel completou dizendo que esta hipótese explicaria as razões de eu agregar em meu texto comentários sobre os grandes clássicos da literatura. Dizia ela que era uma forma de eu mostrar que tinha cultura, e argumentou que as pessoas cultas não necessitam citar autores e obras o tempo todo, como eu insisti em fazer. Não seria a única vez que ela e o russo metiam o nariz em minha obra. Eu ouvi a crítica, mas nada respondi. Alguma razão ela tinha, pois minha busca por parentescos, sobretudo com indivíduos que haviam marcado a história da humanidade, era um combustível valioso para alimentar a minha vaidade. E se havia algo que eu apreciava em nossa convivência, era a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, como Cristo e o fenômeno da ubiquidade. E brinquei com Melina e Acunin que era graças aos meus dois demônios, seus alucinógenos e ao incrível Erdapfeldbeheim. E não me interessavam as circunstâncias por trás de nossas viagens no tempo e de tudo que entre nós acontecia. Acho que não havia ainda amanhecido quando eu me vi num sonho em que eu era um menino. Dona Giselda se transformara na figura de Joana d'Arc. Ela reclamava que, na Idade Média, a fragilidade feminina era muitas vezes confundida com episódios de transe, em que diziam que as mulheres eram tomadas pelo diabo e por demônios, ofendendo a Deus e a igreja. Na cena, Dona Giselda vestia um uniforme militar masculino, o mesmo que Joana costumava usar
quando garantiu algumas vitórias do exército francês durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1431, 2 décadas antes do fim da guerra, aos 19 anos, ela foi queimada em praça pública como se fosse uma bruxa possuída pelo demônio. Anos antes, Joana havia revelado ter ouvido vozes e tido visões desde a infância. Ela teria visto o arcanjo Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que lhe pediam para ajudar o rei Carlos VII da França na luta contra a Inglaterra. Depois de muita insistência, ela recebeu um cavalo e escolta para visitar o rei. Cortou o cabelo bem curto e vestiu-se como um homem. O rei acreditou que ela possuía poderes divinos e a deixou liderar parte do seu exército na guerra sangrenta contra os ingleses, cujo conflito, naquele momento, os deixava em clara desvantagem. As razões de o rei acreditar nela são até hoje desconhecidas. O fato é que, mesmo em seu julgamento, tempos depois, ela se recusou a revelar o conteúdo de suas conversas com o rei. O exército francês sofreu muitas derrotas e, em um momento de desespero, ele decidiu acreditar que Joana ouvira a voz de Deus, instruindo-a a liderar o exército e levá-lo à vitória. Ela foi antes interrogada por clérigos e submetida a um teste de virgindade. Depois, Joana partiu para a região de Orleans, na região norte-central da França, para enfrentar os ingleses. Há quem diga que ela causou somente influência psicológica sobre as tropas, com a crença de que apresentava poderes divinos. O certo é que o exército francês logo venceria várias batalhas sob sua liderança. A moral francesa estava muito baixa antes de Joana surgir, e por causa dela os ingleses retirariam suas tropas, deixando a região de Orleans em mãos francesas. Para os ingleses, as vitórias do inimigo sugeriam que Joana fosse uma bruxa, possuída pelo diabo, e isso implicava a hipótese de que Deus pudesse estar lutando ao lado da França. Com as vitórias, a popularidade de Carlos VII aumentou muito, e ele foi depois coroado em 1429, na Catedral de Reims, então já de volta às mãos francesas. Joana o abraçou dizendo: gentil rei, executada a vontade de Deus que desejava que os cercos de Orleans fossem levantados e que o rei fosse trazido a Reims para a sua sagrada consagração, vê-se a quem o reino da França pertence. Para legitimar a coroação de Carlos VII, o rei deveria marchar até Paris, a capital da França. Joana e os militares assim o desejavam, mas a corte preferiu fazer uma trégua com os borgonhenses. Com isso, o Duque de Borgonha teve tempo suficiente para reforçar seus exércitos e depois atacar de surpresa os franceses, derrotando-os em Paris. Dona Giselda, vestida de Joana, completou que suas investidas acabaram infrutíferas. Sem o apoio do rei, ela continua por si mesma a luta, contando com um exército muito reduzido. Em 1430, ela é capturada e vendida por 10.000 libras ao exército da Inglaterra. Joana tenta o suicídio lançando-se da torre de um castelo, mas por milagre sobrevive. Dona Giselda, Joana, é julgada pelas acusações de bruxaria e de ser possuída pelo demônio. Sua virgindade foi também questionada. Nesse ponto do sonho, Dona Giselda ficou nitidamente constrangida. Curiosamente, o rei Carlos VII nada faz para ajudá-la. Joana d'Arc foi queimada na fogueira sob os gritos de bruxa mentirosa, enquanto ela respondia: Jesus, 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 até perder suas forças e morrer. Com os gritos de Dona Giselda incorporada integralmente ao espírito da famosa Joana d'Arc, eu acordei assustado. Sentei-me na beira da cama e lembrei que décadas depois ela seria inocentada pelo Papa Calixto III e 5 séculos depois beatificada pela Igreja Católica. Veio-me à mente uma obra antiga de Érico Veríssimo, intitulada A Vida de Joana d'Arc. O livro fazia parte de uma coleção de 12 obras dedicadas aos jovens leitores. Eu ganhei a coleção de meus pais como presente de aniversário.
Recordo ter achado o livro interessante, pois ao mesmo tempo que contava a história da curta vida de Joana e sua morte na fogueira, descrevia a história da França durante a Guerra dos 100 Anos. No mesmo hotel em que tomamos antes um café, numa das aprazíveis ruelas de Lisboa, Melina comentou que no fim do século XV, os rituais de feitiçaria e os pactos com o diabo eram combatidos com manuais da Inquisição, que orientavam os fiéis sobre como atacar Satanás. A Cunin tinha um conhecido que carregava sempre em sua pasta umas edições antigas do Tepitonicis Mulieribus, de 1489, e o Maleus Maleficarum, de 1486. Eram dois exemplos desses manuais acima mencionados. Foi quando Melina convidou-me a acompanhá-la numa visita rápida à Polônia. Disse que era um dos assuntos de Akunin que haviam ficado pendentes. Eu aceitei e de imediato apontei o dedo indicador para a capital polonesa, em meu incrível Erdapfeldberheim, o meu globo mágico. Instantaneamente vimos-nos sentados numa mesa do elegante terraço de um hotel em Varsóvia. Melina me contava sobre um jurista francês, Jean Bodin, o qual, na segunda metade do século XVI, publicou um opúsculo sobre a feitiçaria intitulado De la démonomanie des Souciers. Nele, Bodin detalhava as cerimônias noturnas dos feiticeiros com seus rituais demoníacos. Melina falou da existência de pequenos demônios chamados íncubos e súcubos, os quais mantinham relações sexuais com seres humanos e os levavam a possessões demoníacas. Em muitas culturas eram demônios que nos sonhos procuravam mulheres e homens para o sexo. Os íncubos tomavam a forma masculina e atacavam mulheres, enquanto os súcubos se transfiguravam em mulheres e atacavam homens, ambos em busca de sexo, retirando de suas vítimas a energia vital. Segundo Melina, o termo íncubo vem do latim incubare, que significa deitar sobre, e súcubo vem de sucumbere, que é deitar por baixo. Essas entidades espirituais teriam sido inicialmente descritas na Mesopotâmia, por volta de 2400 a.C., e se popularizaram na Idade Média. Ela pediu 2 cálices de vinho do Porto ao rapaz que nos servia no Palácio da Brejoeira, na freguesia de Pinheiros, distrito de Viana do Castelo de Lá. O Erdapfeldberheim transportou-nos ao convento de Ludum, na França. Dizem que era lá, no século XVII, que as freiras ficavam possuídas pelo demônio e apareciam em público gritando sacrilégios contra a Virgem Maria. Um demônio de nome Asmodeus, que encontramos por lá, confidenciou-me que no interior deste convento aconteciam sessões coletivas de exorcismo, com mais de 2.000 pessoas, e os gemidos e gritos das freiras possuídas podiam ser ouvidos à distância. Asmodeus adorava Fausto, e seria até desrespeito com o diabo não dedicar algumas linhas a esta obra clássica de Johann Wolfgang von Goethe. Dona Giselda diria que quem ama a literatura não pode prescindir da leitura de Fausto. Goethe nasceu no ano de 1749 em Frankfurt am Main, na Alemanha, e foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ainda que tenha se graduado em Direito, por desejo de seu pai, sua grande paixão foi a literatura. Mas Goethe se destacou como filósofo, estadista, cientista e até crítico de teatro. Sem exagero, ele foi um Da Vinci alemão. Aos 25 anos escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Dizem que a literatura alemã se divide em antes e depois dessa obra. Na literatura lírica do século XVIII havia Klopstock, com sua obra Messias e os hinos ao amor, à amizade e à natureza. No teatro, Lessing, com sua tragédia Emília Galotti, que lança a dramaturgia alemã a patamares superiores. Mas foi Goethe quem escreveu o romance alemão na literatura universal, começando com Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra inspirada, dizem, numa frustração amorosa. Goethe se apaixona pela noiva de um amigo, mas não imita os tradicionais romances em cartas como Pamela, de Richardson, ou A Nova Heloísa, de Rousseau. Ele cria um romance
a partir de um drama íntimo do autor e com um personagem vigoroso. No caso, Werther dialoga com o leitor através de cartas enviadas a Guilherme, personagem de seu editor. As cartas saem do coração dele próprio e mais ninguém. Dona Giselda se arriscava a dizer que foi o primeiro romance da literatura universal em que o personagem entrega-se de peito aberto à descrição de suas próprias experiências emocionais. Com a obra, ele é reconhecido em toda a Europa. A propósito, dizem alguns que o final dramático do personagem foi o estupim de vários suicídios. Na vida real, Goethe estava apaixonado por Carlota Buff, esposa de seu conhecido Johann Kästner, e isso inspira a primeira parte do romance. Na segunda parte, a narrativa parece inspirar-se também num jovem chamado Karl, que se apaixona pela mulher de um colega e, como Werther, acaba tirando a própria vida. Fausto é considerada sua obra-prima, cuja última parte só foi publicada em 1832, quando Goethe era bem idoso. Fausto é um poema trágico sobre o valor do amor como salvação para os nossos infortúnios. Passa-se no século XVI e seu protagonista, Heinrich Faust, tem tamanha sede de conhecimento sobre o sentido da vida que decide fazer um pacto com o demônio. Acho que foi coisa de Asmodeus, mas Melina e eu nos vimos depois no quarto de um velho hotel do centro de Damasco, quando Goethe surgiu em nossa presença. Eu repito a vocês, o próprio Goethe esteve conosco. Desde que eu passei a conviver com Melina e a Cuninha, eu havia decidido não mais questionar os acontecimentos, as viagens inesperadas, sem saber a forma de transporte, quanto menos as aparições de seres de outras épocas, ou demônio em pessoa. Por essa razão, o que fiz foi saudar o maior representante da literatura alemã, com toda a cerimônia que esteve ao meu alcance. Goethe dirigiu-se a Melina e a mim, dizendo que sua vinda tinha como objetivo esclarecer as circunstâncias de sua grande obra literária. Ele aproveitou a ocasião para cumprimentar-me pela disposição em querer conhecer mais sobre o diabo, tema de seu maior interesse. Imediatamente eu me pus em pé e, em tom cerimonioso, informei a Goethe que eu possuía em minha biblioteca uma cópia da tradução de sua obra Fausto. Era a de Jenny Clabin Segal, que ele disse conhecer de nome. E também uma edição mais recente, bilíngue, editada no Brasil em 2004. E se ele permitisse uma intimidade, eu havia tido conhecimento de que, em seu longo processo de elaboração, vários eventos de ordem pessoal teriam contribuído na sua obra. Goethe concordou e passamos a conversar. Ele me deu a impressão de ser um homem universal, com apetite não apenas para as humanidades. Fazia comentários paralelos sobre botânica, mineralogia e outros assuntos. Ele também mencionou aspectos da mitologia grega e romana e teceu alguns comentários sobre as chamadas ciências ocultas. E completou dizendo que sua obra, Fausto, baseou-se numa lenda medieval a respeito do tal doutor. Melina o interrompeu falando sobre o médico de nome George Faust, que provavelmente existiu na segunda metade do século XV. Ele teria vivido até quase a primeira metade do século seguinte, em plena transição entre a Idade Média e a Moderna. Era um período em que profundas mudanças se verificavam no conhecimento. Como o Dr. Faust havia se tornado famoso, os invejosos trataram de espalhar o mito de que ele fizera um pacto com o diabo. Comentei que as inovações colocavam em xeque os conceitos religiosos de até então e que a ciência passou a olhar com descrédito para a ideia de um Deus que a tudo controlava. Disse que quem desafiasse os dogmas da religião era taxado de pecador, um dos que pactua com o demônio, como aconteceu com Paracelsus, Nostradamus, Bacon e o próprio Galileu. Goethe disse que esses inovadores aos olhos da Inquisição eram pessoas que representavam o próprio diabo. E foi nesse contexto que surgiu o mito do Doutor Fausto,
que andava por toda a Alemanha a fazer profecias. Suas habilidades curativas eram somadas a certo dom de prever o futuro, o que o fez rico e famoso. No final do século XVI, surgiu uma publicação anônima, de cunho popular, a qual descrevia a trajetória desse médico num tempo de justa posição entre crenças diabólicas medievais e uma ciência que aflorava. Goethe contou que o livro descrevia o pacto entre Fausto e o diabo, que duraria por 24 anos. O personagem apresentava-se com sua sede insaciável de saber, o que era visto como pecado na época. Dizia-se que isso afastaria o homem de Deus e o aproximaria da dúvida. Eu lembrei aos dois que há um termo denominado híbris, usado historicamente para o chamado pecado da presunção, no qual aquele que questiona a ordem natural, a obra perfeita de Deus, equipara-se a uma divindade. E naquela época isso poderia custar ao autor a sua própria danação. Melina fez questão de deixar desnuda a parte superior de seu corpo, enquanto a parte inferior se transformou. Parecia uma sereia. Goethe ficou enfeitiçado com sua beleza. Ela passou a descrever, com um tom de voz dos mais sensuais e olhando profundamente nos olhos do escritor, que em fins do século XVI, o livro sobre o Dr. Fausto foi traduzido para o inglês, tornando-se ainda mais popular. Melina disse com um jeito malicioso que foi amante de Christopher Marlowe, o grande dramaturgo contemporâneo de Shakespeare, o qual no início do século XVI escreveu a peça The Tragical History of Dr. Faustus. O teatro de Marlowe daria visibilidade ao mito de Fausto, não apenas na Grã-Bretanha, mas na Alemanha e em outros países. A peça andou pela Europa e foi representada por teatros mambembes, marionetes e até teatro mímico. Goethe confessou a Melina que ele ficou fascinado ao ler os textos de Marlowe, pois este trazia uma postura também de admiração por esse Prometeu, que ousava desafiar a Deus e buscar o conhecimento. Minha Jezebel e Goethe pareciam completamente apaixonados. De minha parte, eu estava convencido de que Melina era a representação do próprio demônio, especialmente no que diz respeito à capacidade de enlouquecer qualquer homem, até os do passado. Ela perguntou-lhe se era verdadeiro o comentário de que, ainda criança, ele havia assistido a uma encenação do Dr. Fausto, num teatro de marionetes apresentado numa praça. Goethe respondeu afirmativamente com a cabeça. Mas seria Lessing, o grande escritor do iluminismo alemão, quem depois mergulharia na obra literária sobre o mito do Dr. Fausto. Ele incorporaria a ideia da salvação, que inspira a redenção do seu protagonista. No clássico há inicialmente um monólogo, no qual o poeta faz uma retrospectiva da história da obra. Na sequência, Goethe dá uma atmosfera celestial à ação terrena que transcorre. É quando há o diálogo de Deus com o diabo, em que a terra é colocada entre o céu e o inferno, e o ser humano entre ambos. Fausto personifica o homem, e é ele o objeto da disputa entre Deus e Mefistófeles, uma representação do diabo. Deus considera o homem intrinsecamente bom, com seus erros, mas que ao final poderá ser conduzido à luz. Entretanto, o diabo, na figura de Mefistófeles, vê o homem como uma criatura dividida entre o instinto e a razão. E viria daí sua aposta com Deus, dizendo que conduziria Fausto por seus próprios caminhos. Fausto quer descobrir a essência da vida e deverá provar através de si mesmo o sentido da criação, numa tentativa de compreensão do universo, a função do mal e o verdadeiro destino do homem. A ação interna da peça no âmbito terreno mostra Mefistófeles sempre a tentar Fausto, no sentido de satisfazer o homem e conduzi-lo pelas experiências do mundo real. Ele, em sua busca sem limites, aposta que o diabo nunca conseguirá seu intento. Do ponto de vista religioso, a aposta é ganha por Deus, mostrando que a busca das respostas leva o homem aos céus e à redenção,
e que Deus jamais duvidara do homem. É o diabo quem decide tentá-lo e questioná-lo, e será o homem eternamente inquieto, em busca de respostas sobre a criação, quem guiará os destinos da humanidade, pois a vida faz sentido pela busca de si mesmo, através da criação. Em Fausto fica a indagação sobre o papel do homem no universo e a necessidade de punição pela curiosidade e impulsos. Deus parece confiar no fato de que a essência humana é voltada para o bem, e é a angústia existencial do homem que o leva a questionar o mundo através da filosofia e das ciências. É interessante observar como a obra influencia autores além de seu tempo. Machado de Assis explora o mito de Fausto em suas obras Esaú e Jacó, Quincas Borba e até no conto intitulado O Espelho. A conversa com Goethe ia muito bem, ainda que Melina e ele parecessem mais interessados em continuá-la sem mim. Imagino eu que ela tratou de transportar meu corpo para outro cenário. No caso, o fato é que acordei num quarto de hotel no interior da Albânia. Leonor e eu dormíamos sossegadamente. Foi quando uma mulher com cara de bruxa e traços semelhantes à velha do metrô de Moscou tratou de tirar minhas vestes e untar-me com mel. Depois ela deitou-se ao meu lado e sussurrou que a figura do diabo existia também em minha religião, a dos judeus, e que ele atendia pelo nome de Dybbuk. A bruxa passou a contar-me uma história realmente impressionante. O mais incrível é que Leonor dormia ao meu lado e não percebeu a sua presença naquela situação de tamanha intimidade. A história era sobre Schloim Rapaport, que na segunda metade do século XIX recebeu uma poupuda soma em dinheiro do barão Naftali Herz Ginsburg para realizar uma importante tarefa. Ele faria o resgate da criatividade e das tradições populares daqueles, como eu, descendentes de famílias judias que vieram da Europa Oriental. Rapaport e um grupo de intelectuais viajaram pelas regiões da Podólia, Volínia e Kiev, na Ucrânia. Kiev é a cidade que no final do século IX fora invadida pelos vikings no norte da Europa, transformando-a em capital de seu reino, com o nome Rus. 3 séculos depois, foi destruída pelos mongóis, para ser mais tarde reconstruída em fins do século XVIII, dominada pela Rússia. Ela é dividida pelo rio Dnieper e famosa por sua arquitetura religiosa, monumentos e museus de história. O mosteiro Kiev-Pechersk, por exemplo, data do século XI e possui várias igrejas e cúpulas douradas. A cidade possui catacumbas com câmaras funerárias de monges ortodoxos. Foi nas aldeias e nas cidades desta região que Rapaport e seus colaboradores foram buscar informações sobre os judeus que ali viviam. Eles levavam questionários para serem respondidos e descobriram que, além do Antigo Testamento contido na Bíblia, ou seja, da Torá, havia também uma rica memória oral, histórias populares, tradições, costumes, crenças que refletia a beleza e a profundidade do pensamento judaico. O resultado foi a coleta de milhares de fotografias, manuscritos, histórias e tradições populares, provérbios, melodias, lendas, enfim, um verdadeiro tesouro documental. Esses registros, baseados na oralidade das histórias passadas de pai para filho, vinham impregnados pela religiosidade de um movimento do início do século XVIII. Este movimento, vindo da Podólia, se expandiu pela Europa Oriental e conquistou as massas populares de judeus, com uma postura religiosa que expressava as fantasias do homem simples. A crença no Dybbuk, o diabo, era um fato inquestionável, que apareceu nas pesquisas de Rapaport. Ele fazia parte do imaginário popular. Era o que se contava na história de Eidel, filha de um dos rabinos de Belz, na Galícia, Shalom Rocar, que viveu na primeira metade do século XIX. Mesmo desejando que Eidel fosse sua sucessora, a tradição obrigou o rabino a indicar seu filho, Joshua. Comentava-se que ela ficara possuída pelo Dybbuk
E o demônio, no caso, era a alma atormentada do pai que encarnava na filha. Somente depois de passar por exorcismo, ela pôde ser libertada da voz grave masculina que tomava conta de sua alma. Segundo uma bruxa velha, este não foi o único caso da comprovação da presença do diabo ou Dybbuk. Hannah Rochel Verbermacher, a donzela de Ludmir, teve fama e seguidores por sua sabedoria. Hannah renunciou à família depois de uma aparição sobre o túmulo de sua mãe, quando foi incorporada por um religioso do passado. Ela produziu curas milagrosas e sua voz masculina durante as encarnações era conhecida. Quando a peça teatral O Dybbuk foi encenada em 9 de novembro de 1920 no Teatro Elysium de Varsóvia, sob a direção de David Herman, ninguém imaginaria o seu impacto na dramaturgia judaica. A peça seria traduzida ao hebraico e encenada pelo grupo teatral de nome Habima, em Moscou. E não tardaria a ser traduzida em outras línguas. Minha mãe um dia levou-me para assistir a peça O Dybbuk, interpretada por um grupo de teatro amador no Clube de Cultura, na rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. O Dybbuk existe, sim. Eu às vezes sinto que converso com ele durante a noite. E nunca esquecerei uma ocasião em que ele me disse que uma das possibilidades de exorcizar a angústia seria escrever. Quando olhei para o meu lado da cama, Melina dormia profundamente, nua e bela. Ela exalava um aroma de mel quase irresistível. Leonor jamais comentou sobre isso. Talvez nem tenha percebido. Melina logo despertou e passou a sussurrar ao meu ouvido sobre Strigoi. No folclore romeno, designa as almas atormentadas dos mortos que deixam seus túmulos e incorporam em pessoas vivas, dando-lhes os dons da magia. Vejam vocês como os demônios me perseguem.